aqui, vamos avançar agora para falar um pouquinho sobre a inelegibilidade reflexa. Temos algumas hipóteses, né, trazidas na nossa Constituição de inelegibilidade, ou seja, que atinge ali a elegibilidade, né, que impede a pessoa de ser elegível, de se candidatar ali a determinados cargos de mandato eletivo. Um dos exemplos é justamente a inelegibilidade reflexa. Por que a gente fala que ela é reflexa? Porque ela termina atingindo um terceiro que em nada tem a ver com o mandato eletivo, né? Vamos para a leitura aqui do artigo 14, parágrafo 7º, para a gente entender mais detalhes sobre isso. Olha só, esse dispositivo traz que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, olha só, aqui, galera, nós temos o seguinte. Precisamos entender, primeiro, quem afeta a elegibilidade de terceiros, né? E aqui nós temos afetando essa elegibilidade de terceiros aqueles que ocupam os cargos de chefia do Poder Executivo, tá? Então, os cargos aqui, né, de presidente da República, governador de estado e prefeito. Então, quem é que afeta a elegibilidade de terceiros? Os cargos de chefia do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito. E quem são os afetados? Aqueles que possuem um grau de conexão com o titular desses cargos, né? Então, é o cônjuge, por exemplo, né? Tá tudo aqui no dispositivo, né? Ó, vocês vão estar com o código na mão. Então, isso aqui já não precisam decorar, né? É o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Então, vamos lá. Detalhe. Fala em parentes consanguíneos ou afins. Isso vocês não precisam decorar porque tá aqui na letra da lei. O que é que vocês precisam entender? Quem são esses parentes, né? Quem são esses parentes? Na linha consanguínea, nós temos ali, né, o 1º e o 2º grau. Aqui, galera, nós temos em 1º grau o pai, a mãe, o filho, a filha. Em 2º grau, o avô, a avó, o neto, a neta. Todos esses estão atingidos pela inelegibilidade reflexa. Tá? Os irmãos, né, que é em 2º grau. E aí, quando eu falo por afinidade, eu falo, por exemplo, né, dos parentes do meu marido, tá? Os parentes do meu marido. Então, o meu sogro, a minha sogra, equivalem à minha mãe, ao meu pai, que são, minha mãe e meu pai, são consanguíneos em 1º grau, né? O meu sogro, a minha sogra, são afins em 1º grau. Então, ó, pai e mãe consanguíneos em 1º grau, meu sogro, minha sogra, que são o pai, a mãe do meu marido, afins em 1º grau, beleza? Os avós do meu marido são aqui meus parentes afins em 2º grau, porque os meus avós são meus parentes em 2º grau. Então, é a mesma coisa, só que você vai aplicando para o outro lado, para o lado do seu marido, do seu companheiro, tá? Os netos do seu companheiro, seus parentes em 2º grau. Os cunhados do seu companheiro, seus parentes por afinidade, né? Os seus cunhados, no caso, né? Que são os irmãos do seu companheiro. Seus parentes por afinidade em 2º grau. Porque os seus irmãos são seus parentes em 2º grau. Os irmãos do seu companheiro são seus parentes por afinidade em 2º grau, tá? Só toma cuidado o seguinte. Enteados, né? Esqueci de falar, enteados
são seus parentes em primeiro grau, tá? Porque seus filhos são seus parentes em primeiro grau. Então, os seus enteados, que são os filhos do seu marido, os filhos do seu companheiro, são os seus parentes em primeiro grau, beleza? Tomem cuidado com o seguinte, tio não é atingido pela inelegibilidade reflexa, porque tio é parente em terceiro grau. Sobrinho, terceiro grau também não é atingido aqui pela inelegibilidade reflexa. Primos, quarto grau, galera, também não é atingido, tá? Então, muito cuidado com isso. Se a questão falou em tio, em sobrinho, em primo, esquece. Não tem aplicação da inelegibilidade reflexa, vai poder concorrer normalmente aos cargos, tá bom? E aí, detalhe, né? Se você é parente do presidente da República, não vai poder concorrer a nenhum cargo ali dentro do nosso território brasileiro, né? Dentro do território nacional. Se é parente do governador, a nenhum cargo dentro do território estadual, tá? Nem um cargo ali de deputado, de senador, nem de vereador dentro dos municípios que estão ali compostos, né? Dentro ali daquele estado. Se for parente ali do prefeito, nenhum cargo dentro do município, beleza? Mas tem uma exceção, né? Exceto se o indivíduo já era titular de mandato eletivo e está candidato à reeleição, ok? Vamos para alguns questionamentos. Primeiro, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato afasta a inelegibilidade? Então, olha só, tô aqui casada, eu e meu marido, né? E aí, meu marido, Marcelo, disse assim, olha, Camila, eu vou me candidatar a governador. Eu digo, vai, né, se candidata a governador. Se candidatou e ganhou. Chega lá, né? Eu digo, quero me candidatar também, né? Eu quero me candidatar aqui, dentro do nosso estado. Não vou poder porque estou o quê? Impedida pela inelegibilidade reflexa, né? Ele é meu cônjuge, meu marido, não vou poder me candidatar. E aí eu penso, tenho uma ideia muito boa. Que tal se a gente se divorciar? De mentirinha, né? A gente se divorcia ali apenas para que eu possa me candidatar. Não vai adiantar nada, tá, galera? Porque a dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade, tá? Então, aqui a resposta é não, ó, não afasta. E aqui nós temos súmula vinculante, né? A súmula vinculante número 18. Essa súmula, ela vem justamente para impedir esse tipo de ideias, né? Vamos se divorciar depois. E a gente continua casado, né? Na realidade, mas se divorcia no papel para que eu consiga me candidatar. Então, para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de burla, foi feita aqui, né? Foi elaborada a súmula vinculante número 18. Ó, e a morte durante o mandato? Afasta essa inelegibilidade? A morte sim, tá, galera? Porque, segundo o STF, com a morte, há a cessação do poder de influência. Então, acaba essa inelegibilidade. Será que a inelegibilidade alcança aqueles que tenham constituído união estável? Deixa eu só colocar aqui o sim, né? Aqui embaixo o sim também. Alcança aqueles que tenham constituído união estável também. Inclusive uniões homoafetivas também, né? Então, união estável, união homoafetivas, abarca sim. Outro ponto, né? O que acontece com o município desmembrado? Digamos que tínhamos aqui o município A, e aí o município A, ele passou ali a ser o município B e C. Vai ser atingido pela inelegibilidade reflexa, tá? Então, o município B e o C ali, eles vão, né, vão continuar com a inelegibilidade reflexa. Então, esse desmembramento de municípios, né? Digamos aqui também outro exemplo, né? Que o A, ele cedeu uma parte para formar o B. Então, o A, ele é o chamado município mãe, né? E o B é o município filho. Vai continuar aqui com a inelegibilidade reflexa, tá?
Então, por exemplo, o prefeito de A, né, o prefeito de A não pode eleger aqui a sua esposa como prefeita de B. Por quê? Porque é atingido pela inelegibilidade reflexa, conforme aqui decisão do STF. Beleza? Vamos avançar para uma questão. Ó, Maria e Pedro são filhos de Joana, governadora do estado Teta. Maria é vereadora do município Gama, situado no referido estado, e tenciona concorrer à reeleição. Então, aqui é um primeiro caso, né? Maria é vereadora e quer concorrer à reeleição. Alice, ex-esposa de Pedro, ó, Pedro que é filho também de Joana, né, governadora do estado Teta. Então, Alice, ex-esposa de Pedro, do qual se divorciara no curso do mandato de Joana, almeja concorrer pela primeira vez ao cargo de deputada estadual do estado Teta. Tanto Maria como Alice iriam concorrer aos respectivos cargos eletivos durante o mandato de Joana, que se encontra em pleno exercício. Item A. Maria pode concorrer ao cargo eletivo almejado? E aí, galera? Será que pode? Maria pode concorrer? Respondam por aí, por favor. Percebam que Maria, ela é vereadora, tá? Do município Gama. Deixa eu só apagar aqui. Maria é vereadora, só que ela quer concorrer à reeleição, tá? Então, aqui a resposta é sim. Maria pode concorrer ao cargo eletivo almejado, porque ela é candidata à reeleição. Então, se encaixa ali justamente na exceção do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Ó, tem um salvo aqui, ó, salvo, exceto se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, sim, né? Maria pode. E Alice? Será que Alice pode concorrer ao cargo eletivo almejado? Alice é ex-esposa do filho de Pedro, tá? Então, Alice é ex-esposa do filho de Pedro, ou seja, é ex-nora de Joana. Parente aqui por afinidade em primeiro grau, né? Em primeiro grau. Então, aqui a resposta é não para Alice. Boa, galera. Tão bem, hein? Tão bem, muito bem. Aí, Isaías, Michael, Rosana, todo mundo aí no direcionamento certo. Alice não, porque Alice ela é inelegível no território de jurisdição de Joana, né? Porque o divórcio ocorreu, ó, no curso do mandato de Joana. Então, não afasta a inelegibilidade. Então, além do artigo 14, parágrafo 7º, aqui no item B, a gente acrescentaria também a súmula vinculante número 18. Ok? Se o enunciado dissesse que Alice ela queria ali, né, concorrer em outro estado, aí tudo bem, né, galera? Problema nenhum. Mas o problema é que a Alice, ela quer concorrer no estado Teta. Aí não dá, né, Alice? No estado aí da sogra, da ex-sogra, né? Na verdade, segundo o nosso direito civil, não existe ex-sogra, né? Então, aqui, como você quer concorrer aí no estado Teta, aí não vai poder. Se fosse em outro estado, zero problema, tá? Mas no estado Teta, não pode. Isso mesmo, Maicon, porque a Alice, ela se separou no curso do mandato de Joana. Isso mesmo. Se tivesse separado antes de Joana assumir o mandato de governadora, tudo certo também, poderia concorrer.
tá? Mas ela separou no curso do mandato de Joana e ela quer concorrer no estado que Joana governa. Aí não dá.